Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Se todos quisermos, poderíamos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Quem nos acompanha já sabe que tanto nas redes sociais, mas como também aqui no nosso Curta Palavra, no Pense Nisso, a gente não divulga o nome dos autores dos pensamentos. Nosso interesse é divulgar o pensamento, apesar de que é importante também dar o crédito ao pensador. Mas hoje, fugindo um pouquinho a essa regra que utilizo tanto nas minhas redes sociais como aqui no nosso Curta Palavra, eu decidi então informar o autor dessa frase. Talvez alguns de vocês já saibam quem foi. Foi o Joaquim José da Silva Xavier, o alferes, conhecido como Tiradentes. Você está provavelmente desfrutando do feriado hoje, nessa quinta-feira, dia 21 de abril, e é importante lembrar que esse feriado é resultado de um movimento de dedicação, de entrega e de voluntariedade por parte de alguns homens, mas que no final de todo esse movimento, apenas o conhecido como Tiradentes foi julgado, foi enforcado e esquartejado para servir de exemplo este que a coroa portuguesa quis dar para qualquer um que tentasse se levantar pela libertação do Brasil, e o desejo daqueles homens era pela liberdade e a criação de uma república, apesar de que uma república ainda restrita naquele ambiente ali de Minas Gerais, mas já havia ideais de que o Brasil e pelo menos aquela região fosse emancipada para sair de uma realidade de colonização para a República, e o Tiradentes então foi separado dentre os demais que participaram daquele movimento chamado da Inconfidência Mineira e foi sentenciado à morte, pagou com a própria vida para que nós pudéssemos em um outro momento alcançar a liberdade. E você vai acompanhar aí na tela, agora vai aparecer uma imagem que é uma gravura do Pedro Américo, uma gravura de 1893. Se você procurar na internet Tiradentes esquartejado, você vai encontrar alguns autores que fizeram uma leitura de toda essa tela e encontrando inclusive paralelos entre essa gravura e algumas outras obras de artes, algumas pinturas relacionadas ao evento Cristo. Uma delas a própria Pietà, que é uma obra famosíssima, onde o Cristo morto, aparece no colo da sua mãe. E tem relação nessa gravura de Tiradentes como alguém que se entregou, ou seja, colocou a sua vida à disposição para que o ideal fosse cumprido. Então a gente precisa lembrar da memória de Tiradentes, lembrar da memória de homens e mulheres que se dedicaram pela nossa nação, para que hoje nós pudéssemos desfrutar, tá bom? Mas o nosso objetivo aqui é ler nesse dia, nesse dia de feriado, o 4º capítulo da Carta aos Hebreus. Então, eu convido você, dependente de onde você esteja e como você esteja, a ler e ouvir este capítulo. Vamos lá? Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo.
Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém. Eu quero fazer alguns destaques da minha leitura de hoje, desses versículos do capítulo 4. Eu encontro na leitura do capítulo 4 aos Hebreus algumas verdades e eu queria compartilhar com você. Uma delas é que, se cremos, iremos experimentar o estado de descanso. Mas, ao mesmo tempo, nesse capítulo a gente pode encontrar, e lançando mão de um dos versículos do capítulo anterior, de que os que duvidam e desobedecem não entram no estado de descanso. Um outro destaque é que a gente precisa guardar no nosso coração essa esperança e essa certeza não arrogante de que há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Não importa como você esteja hoje, que tipo de enfrentamento você esteja passando, guarde no seu coração que há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, isto é, à sua espera. Um outro destaque que a gente precisa guardar está ali num versículo que é um dos versículos-chave desse capítulo 4, no versículo 12, de que tudo o que Deus diz é sério e o que Ele diz acontece. E por que o que Ele diz é sério e o que Ele diz acontece? Porque nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Por tudo isso, eu e você
somos convidados a nos aproximar com confiança do trono da graça. Palavra do Eterno para você, de encorajamento para você e para mim. Aproxime-se com confiança do trono da graça. Do trono da graça, além da graça, há também misericórdia. E por fim, eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários as impressões e como é que o capítulo 4 falou ao seu coração. Esse texto é poderosíssimo e espero que nesse dia de descanso para você e para sua família ele possa também estar alcançando você. Escreva aqui nos comentários, como tenho dito e não custa repetir, a sua participação tem sido muito inspiradora. A gente tem sido edificado também com as reações e a maneira como o texto fala e alcança cada um e cada uma. Nessa manhã eu quero dedicar para vocês uma canção. Essa carta é uma carta aos Hebreus. E hoje, de maneira inusitada, eu quero dedicar para você uma música que está em hebraico, mas aparecerá no vídeo a legenda, a tradução em português. Além dos caracteres em hebraico, você vai encontrar também a tradução em português. É de um grupo de judaísmo messiânico. E eu queria então dedicar essa canção, cujo título é Voltando para Ti. É o desejo de Deus e que permeia toda a narrativa bíblica de que nós nos voltemos para Ele. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia de você se voltar para Deus. Você vai ouvir aí em hebraico uma palavrinha shuv. A palavra shuv é a palavra voltar, ou seja, é mudar a direção. Estávamos em uma direção e agora mudaremos para outra direção. E no caso, essa nova direção é em direção ao próprio Deus, com toda a redundância desse movimento. E essa mesma palavrinha em grego é a palavra metanoia, que foi traduzida em português como arrepender-se, mas a base está nessa palavrinha que aparece nessa canção dessa manhã, shuv, que é voltar-se. Ainda hoje, aí onde você está, como você está, volte-se para Deus. Aproveite o feriado, descanse com os seus, recarregue as energias para os desafios da vida. E eu desejo que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta para fechar o ciclo da semana com a leitura do capítulo 5 da carta aos Hebreus. Deus te abençoe, um bom feriado, feliz quinta-feira. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיום